E aí, galera, bom dia. Bom dia para vocês aí. Vamos só abrir meu slide aqui. Estamos em pouca gente hoje aqui, hein? Cálculos. Acho que a gente pode começar, né? Vamos esperar só mais um pouquinho, galera. Só mais um pouquinho aí para a gente poder começar, tá? Gente, então vamos lá. Então, olha só. Galera, vamos lá. Então, bom dia para todos aí. Já esperei quem chegar, chegou. Nós estamos trabalhando com entalpia de formação. Perfeito? Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem, então, né? Então, vamos lá. Então, galera, olha só. Ó, um dos sérios problemas da maioria das regiões metropolitanas é a chuva. Um dos responsáveis... Opa, alguém perguntou alguma coisa ou é a presença? Presença. E aí fala assim, um dos responsáveis é o poluente trióxido de enxofre, que reage com a água da chuva, originando ácido sulfúrico. O trióxido de enxofre não é um poluente produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas é formado quando o poluente dióxido de enxofre, este sim é liberado por fontes que queimam combustíveis fósseis, reage com o oxigênio do ar. Então ele me deu a reação. Só que ele quer saber a variação de entalpia da minha reação. Ele quer saber a variação de entalpia da minha reação. E aí, gente, o que eu vou fazer? Nós temos dois caminhos, só que o segundo caminho ainda a gente não estudou, que é a lei de Hess. Nós estamos trabalhando com entalpia de formação. A entalpia de formação do dióxido de enxofre, né, lembra que nós temos que usar substâncias simples no seu estado alotrópico mais estável. Então, eu vou utilizar enxofre rômbico e oxigênio gasoso. Como é a equação de formação do dióxido de enxofre? Eu expliquei isso para vocês na aula anterior. Então, ficaria assim. SO2, olha a entalpia de formação dele, menos 297 kJ por mol. Olha a entalpia de formação do trióxido de enxofre, menos 396 kJ por mol. Eu quero saber a entalpia dessa reação. Como é que a gente faz isso?
A variação de entalpia é igual. Ó, somatório das entalpias padrão de formação dos meus produtos menos reagentes. Show? Fiz isso aqui. Acho que alguém está falando alguma coisa. Então tá. Agora, gente, aqui é matemática, gente. Aqui é matemática. Aqui eu vou somar. Como eu só tenho um produto, eu vou pegar o dele, o de triângulo de enxofre, esse cara aqui. Só que eu vou multiplicar por 2, porque minha equação balanceada aqui, então isso aqui vezes 2. Dos meus reagentes, eu tenho 2. Só que aqui é substância simples. Substância simples, a entalpia é 0. Então a gente vai cortar, a gente vai usar ela, 0. Somar 0, subtrair 0. Multiplicar 0 não altera nada. E aí eu vou multiplicar esse cara aqui por 2 também. Então seria menos 396 vezes 2, menos, ó, menos da fórmula, tá? Vou abrir parênteses, que eu posso até colocar colchetes, vou colocar parênteses mesmo. 2 vezes menos 297. Show? Tranquilo? É só isso aqui. Eu fiz o cálculo aqui para a gente poder não ter problema e aí nós vamos chegar a um valor menos 198 quilojoules. Não é por mol, porque eu não estou formando só um mol de trióxido de enxofre, formando 2 mols. Perfeito? Dúvidas aí Dúvidas nesse cálculo? Fala para mim, por favor. Deixa eu apagar o amarelo que eu fiz. Ali, galera, ó. Tranquilo? Fala para mim se conseguiram entender como é que foi feito o cálculo de avaliação de entalpia, utilizando a entalpia de formação das minhas substâncias. Fala para mim aqui no chat, fala para mim em qualquer lugar aqui, só para eu saber se dá um feedback para mim. Isso, se fosse 1 hora, eu só dividir por 2. Perfeito, William. Ô, Jonaci, Oi, Ana Flávia. esse negocinho que você falou com o William é o quê? De uma... Não, é muito comum vocês encontrarem a variação de entalpia. Deixa eu pegar aqui um. É muito comum vocês encontrarem a variação de entalpia, suponhamos assim, de uma equação. Deixa eu escrever aqui. Assim, sei lá, 80 quilojoules por mol. Não é comum? Vários exercícios trazem isso aqui. Que nem aqui, ó, quilojoules por mol. Você não pode, suponhamos que você vai fazer uma questão discursiva, tá, Ana Flávia? Você não pode colocar aqui barra mol. Porque você não está formando 1 mol de trióxido de enxofre. Você está formando quantos mols? 2. Sacou? Então, se você colocar isso aqui, o cara que vai corrigir sua prova discursiva, ele vai te cortar um pouquinho. Se você quer representar por mol, essa variação de entalpia foi para a formação de 2 mols de trióxido de enxofre. Olha aqui no balanceamento. Sim? Entendeu, Ana Flávia, agora? Entendi. Show, então. Vamos fazer isso aqui agora. Vocês querem um tempinho para tentar fazer no caderno? Eu posso fazer?
Fala comigo aí. Gente, termoquímica é importante. Tem 14 questões de termoquímica no Enem, de 2009 até agora, em 11 provas. Eu selecionei todas do Enem, tem 19. Vou mandar para vocês, que aí eu usei Enem PPL, Enem Libras e tudo. 19. Vou mandar para vocês, com gabarito. Tem um QR Code lá no final, aponta o celular, aparece a resolução. Querem fazer ou posso fazer? Conversa comigo, gente. Estou meio carente. E aí? Deixa eu ver aqui. A gente não foi... Ó, nós vamos para o seu livro daqui a pouco. Então tá. Vamos fazer, então. Galera, o que estão falando aqui? Daqui a pouco a gente vai para o nosso livro. Assim que eu terminar a matéria, eu pego todos a parte do livro. Eu vou dar muita atenção para a termoquímica, porque eu disse para vocês, 2020 tem uma questão de termoquímica lá. Não tem jeito. Então vamos. Não obrigatoriamente o exercício tem que trazer questão balanceada. Mas eles entendem assim. Olha, Jonaci vai fazer uma questão de termoquímica. Se eu fosse um professor do segundo ano de vocês, eu daria ela sem balancear. Mas se eu fosse fazer uma prova de vestibular, eu já vou dar ela balanceada. Porque eu entendo que se o aluno conseguiu chegar até aqui, balanceamento para ele é coisa de brincadeira de criança. Show? É brincadeira de criança. Então, a gente entende que o aluno já sabe fazer balanceamento. Então, já vou dar a equação balanceada. Já está balanceada. É uma reação de combustão, tá vendo aqui? Do acetileno. Ele me deu as entalpias de formação de cada uma das minhas substâncias envolvidas. Aí você pergunta, de novo, cadê o do oxigênio gasoso? Não tem, porque substância simples, a entalpia de formação é 0. Indique qual o valor da entalpia padrão de combustão do acetileno em quilojoules por mol. Olhe para a reação, só estou usando 1 mol de acetileno. Então, aqui a minha resposta vai ser realmente por mol de acetileno queimado. Tá? Então, a gente começa. Então, a gente vai começar agora sim. Vou somar, aí você pode fazer separado, se você quiser, entendeu? Eu vou somar produto menos reagente. Então, vamos lá, ó. Ó. Final, produto menos reagente. É o somatório, tá, gente? Deixa eu pegar aqui meu... Dois vezes, olha o coeficiente aqui, ó, 2 vezes isso aqui, 393,3. Mais 1 vezes menos 95,5. Cochetes aqui, não coloquei, eu vou colocar agora. Cochetes. Resolvo isso aí, menos os dos meus reagentes. E aí, vamos lá. Show? Menos 1.298,6 quilojoules por mol. Professor, Oi. Pode falar. eu não lembro, eu não tenho certeza se eu posso perguntar isso. Se ele pedisse a entalpia de formação do acetileno, a gente teria que inverter a posição dos reagentes e Não. dos produtos? Ou nessa questão não teria como? Nessa questão não teria como não fazer. Eu teria que fazer o seguinte. Se eu quero entalpia de formação, eu teria que aplicar a lei de Hess aqui. Que eu teria que ter mais um dado. Por exemplo, eu teria que ter esse dado final aqui, ó. Aí eu teria que fazer a lei de Hess. Por exemplo, ó, como é que seria a formação do C2H2? Seria assim, ó, carbono, grafite, mais hidrogênio gasoso, formando C2H2. Perfeito? Aí eu queria saber qual que é a entropia dessa reação.
Aí eu teria que alterar as outras formações, fazer de cada uma Perfeito, dessas tá para bom. que eu consiga Obrigado. chegar. Só a lei de Hess, por aqui não. Tá? Tá. Perfeito. Então vamos continuar. Mais uma de entalpia de formação. Então, sendo a entalpia de formação do óxido de ferro 2 igual a menos 64,04 e a entalpia de formação do óxido de ferro 3 igual a menos 196,5, a entalpia da reação abaixo é... Então, aqui, gente, ó, está sendo muito repetitivo, ó. Joga na fórmula, produto menos reagente. Ó. Acabou. Tá, gente? Muito tranquilinho, não tem mistério nenhum, não tem dificuldade nenhuma para fazer. Show? Fala para mim se a entalpia de formação está dominado. Fala aí para mim se está dominado. Se conseguiriam fazer exercício envolvido na entalpia de formação. Já para a próxima agora, a entalpia de ligação. O exercício Acho que for sim, assim, professor. eu consigo. Oi? Só que, Alguém está tipo, falando no alguma coisa aí? Enem, ele Ah. fica muita coisa, muita informação, aí eu não consigo, eu acho. Mas então, né, Flávia, o que a gente vai fazer? Nós estamos aqui... Ninguém começa correndo. Nós estamos caminhando num determinado assunto. Então, eu quero que você saiba como que eu vou calcular a entalpia de formação. Ah, tá. Isso aí eu Como sei. que Calcular você as vai coisas. interpretar se a equação é endotérmica ou exotérmica? Eu estou te fornecendo ferramentas. Depois que eu te fornecer ferramentas, a gente vai pegar os exercícios do livro de vocês e nós vamos começar a fazer alguns. Segunda etapa. Terceira etapa, a gente vai fazer as questões do Enem. Que, ora, vão ter questões mais fáceis do que do livro de vocês e do que eu estou dando, e ora, questões mais difíceis. Então, o Enem tem que ser a minha terceira etapa. Eu não posso pegar aqui para vocês e chegar, vamos fazer a questão do Enem, sem eu ter dado todas as ferramentas para vocês, sem eu saber que vocês conseguem resolver a entalpia de formação. Senão eu vou ter que voltar atrás. Beleza. Mas essa parte aqui eu entendi. Ô, alguém perguntou aqui, a Flores, não sei quem é. Em qual exercício está perguntando para mim? Fala para mim de novo aqui. Qual combustão letra H não poderia ser? Ah, onde está vendo a equação de combustão aqui, ô Flores? Na anterior era de combustão, eu acho, na questão. Não, mas a anterior deu negativo, ó. Agora aqui não é uma reação de combustão, não. Não, eu estava me referindo à anterior. Ah, na anterior deu negativo, ó. Só que eu Menos. não vi que você tinha feito. Ah, tá. Perfeito? Então vamos lá. Entalpia de ligação. Fala para mim. O que é isso? Ah, é o Felipe. Massa, Felipe. E aí, galera, o que é aqui? O que é entalpia de ligação? Quero que vocês entendam o seguinte. Toda ligação para ser rompida é um processo endotérmico. Tem que anotar isso aí. Então, para eu quebrar uma ligação, eu preciso fornecer energia. Quando as ligações são realizadas, as espécies químicas envolvidas liberam energia. Então, é um processo exotérmico. Ruptura, endotérmico. Realização, exotérmico. Tá claro? Ninguém fica feliz ao ser separado. Então, se não está feliz, eu tenho que fornecer alguma coisa para isso acontecer. Eu preciso fornecer energia. Quando se juntam, eles estão felizes. Então, eles fazem o quê? Quem está feliz, canta, dança, pula, libera energia. Tá claro? Não posso esquecer disso. Esse é o segredo. Então, ó. Aqui, ó. Vou quebrar. Deixa eu fechar aqui meu bate-papo. Quebrei a ligação, ó. Então, aqui, ó. Opa. Quebrei a ligação. Quebrei essa ligação. Quando eu quebro essa ligação, né, eu separei os átomos de hidrogênio. Esse processo é um processo endotérmico. Então, cada ligação, gente, tem uma entalpia envolvida. Se eu vou romper a ligação, é mais 435,5 kJ por mol de ligação quebrada.
Essa entalpia é a mesma quando ela é realizada, só vai trocar o sinal. Se essa ligação fosse realizada, iria liberar 435,5 kJ por mol. Qual é o sinal relacionado ao processo de liberação de energia? Menos 435. Ficou claro isso para vocês? Qual é a dificuldade dessa questão em exercícios mais complexos? Suponhamos que aquele mesmo exercício que eu tivesse dado para vocês, do acetileno, e eu perguntasse isso aqui para vocês. Vocês teriam que, e fosse energia de ligação, vocês teriam que saber como que essa molécula é formada. Então, vocês teriam que fazer isso aqui. Vocês têm que ter habilidade suficiente em questões mais complexas de sair da forma molecular para a fórmula estrutural, para poder enxergar quantas ligações serão rompidas. Vocês têm... Oi? Você tem ligação simples, dupla e tripla. Por exemplo, entre dois carbonos, a ligação dupla é o dobro da simples? Não é uma relação linear. Não é. O exercício ele vai te fornecer a entalpia de ligação para cada. A ligação simples entre carbono tem 1, porque a ligação simples é uma ligação sigma, uma ligação mais forte. Perfeito? Sim. E já as ligações duplas e triplas são ligações pi, são ligações mais frágeis. Então a energia envolvida são diferentes. Perfeito? Sim. Mas só que vocês têm que enxergar isso, tipo, sair da fórmula estrutural para a fórmula molecular. Vocês conseguem fazer isso com facilidade? Acredito que sim. Tá? E eu já vou para o exercício, tá? Ó, que aqui é rápido. Eu vou fazer passo a passo com vocês, tá bom? Então, ó, presta atenção comigo. Esse exercício é para fechar essa parte. Ó, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, os valores de energia de ligação entre alguns átomos são fornecidos no quadro a seguir. Está aqui. Perfeito? Considerando a reação representada por, é uma reação de combustão do metano. Perfeito? O valor aproximado da variação de entalpia em quilojoules é de... Então, vamos fazer. Preste atenção. Quem são os meus reagentes? CH4, que está assim, ó. Mais 2 vezes CO2. Ficou grande aqui. Vou colocar aqui embaixo. Consegue enxergar o que eu fiz? Como que eu montei? Então, ó, exercício que envolve energia de ligação é exercício que vai levar um pouquinho mais de tempo do que entalpia de formação. Porque eu preciso enxergar a estrutura. Então, ó, do lado dos meus reagentes, o saldo eu preciso fornecer, então é para quebrar ligações. Então aqui eu vou somar todo mundo e vou colocar o sinal positivo para essa entalpia. Do lado dos meus produtos, as ligações são realizadas. Então aqui o saldo é negativo. Então vamos lá. Quantas ligações dessas serão quebradas? Ligações entre hidrogênio e carbono. Ou carbono e hidrogênio, como queiram. 4. Professor, Oi. A gente só vai contar as que vão ser quebradas ou a gente conta todas? Então, com o tempo, Murilo,
Por que cortar? Eu não entendi. Assim, o Ira perguntou assim, o O2 pode cortar já? Como assim? Cortar com quem? Ele apareceu nos dois lados? Não, eu acho que é porque você não falou na vez passada que ligação simples é zero? Simples não é. Não, mas aqui eu estou usando agora, aqui é um outro tipo de cálculo de entalpia, não é entalpia de formação. Ele não me deu a formação do metano, a formação do dióxido de carbono, a formação de água. Eu estou usando as entalpias de ligações para resolver o exercício. Toda ligação tem energia envolvida. Não pode confundir. Perfeito? Então aqui a ligação entre oxigênios, ela tem uma energia envolvida, sim. A entalpia de formação do gás oxigênio, que é zero. Tá? Então a gente não pode confundir que são valores, são cálculos de entalpias diferentes. Tá? Suponhamos que eu tivesse esse mesmo exercício, ele fornecesse assim para a gente, ó, a entalpia de formação, estou chutando, tá? Do metano, do CH4, vamos colocar aqui, do CH4, fosse igual a 300. A do CO2, 200. E a da água, suponhamos, 100. É um exemplo. Aí o que eu vou fazer? Entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, que eu tenho formação. Eu estou calculando variação de entalpia através da entalpia de formação. Aí a entalpia de formação do gás oxigênio é zero, porque substância simples tem entalpia de formação zero. Lá é um tipo de exercício. Agora aqui já é um outro tipo de exercício. Eu estou usando a entalpia de ligação. Todas e qualquer ligação envolvida entre átomos tem energia envolvida. Sim? Sim. Sim, professor. Entendi. Perfeito. Então aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Professor, Oi, Murilo. Opa. só conta as ligações que vão ser quebradas? Só as ligações que são quebradas. Então, por exemplo, se um H desse não fosse quebrado, você ia só contar como se fosse 3. Isso. Mas só Certo. que ali, o Murilo, assim, pela experiência que eu tenho de aula dessa matéria, eu vejo mais alunos que têm dificuldade para enxergar isso. Então, por isso que eu indico sempre fazer o quê? Fazer o cálculo total. Entendeu? Porque eu tenho mais dificuldade para fazer com que o aluno enxergue que nem todas as ligações foram rompidas. Então, é mais antes eu considerar que quebra tudo e refaz tudo. Entendeu? Entendi. É essa dificuldade de interpretação. Então, ó, cada ligação dessa aqui, ó, vale 413. Eu vou multiplicar isso por quanto? Por 4. Por 4. Ah, isso não tem um negocinho bonitinho, não. Vezes 4. Então, vamos multiplicar, ó, 12, vai 1, 4 e 1, 5, 16. 1000. Não se preocupe com sinais agora não, tá? Uma dica. Olha para aqui, essa ligação aqui, O2, aqui tem uma só, ela vale quanto? Ó, quase 94, só que não são dois mols, duas moléculas? Sim. Então é vezes 2, que vai dar quanto? Ó, 8, 18 8. Vai 1, 9, 988. Show? Show? Show. Esses dois não são reagentes? Então, eu vou somar esses dois, 1.652, 988. Vamos somar. 10 vai 1, 14 vai 1, 16 vai 1, 2.640. Então, é mais... Deixa eu fazer de amarelo. Consegue enxergar o vermelho? Aqui embaixo? Consegue enxergar o vermelho?
Aqui? Ou tá ruim? Dá para enxergar. Vocês entenderam que do lado dos meus reagentes, a entalpia é positiva porque o processo é endotérmico. Eu estou quebrando ligações. Agora vamos para os produtos. Vamos para os produtos. Quantas ligações nos meus produtos eu tenho entre carbono e oxigênio? Participa para entender. Vai, vamos comigo. Quantas? Uma. Uma não, duas. Ó, essa e essa. Ah, tá. Gente, não tem problema, tá? Não tem problema. É isso que eu quero. Eu quero que vocês participem comigo. Já falei para vocês a dificuldade que vocês têm aqui nessa parte da matéria, tá? Gente, eu quero que vocês entendam que eu estou tentando fazer um processo de alfabetização aqui. Show! 1608. Show? Show. Agora, oxigênio e hidrogênio. Quantas ligações que eu tenho do lado dos meus reagentes? Ana Flávia, você agora eu quero que você fala. Quantas ligações eu tenho entre hidrogênio e oxigênio do lado dos meus produtos? 4. Perfeito, viu? 4. Por que 4? Cada molécula de água não são duas? Só que eu tenho quantas moléculas de água formadas? 2. Então, em 2 vezes 2, eu tenho 4 ligações. Quanto que vai dar? 4 vezes 3, 12. Vai 1. 24 e 1, 25. Vão 2. 16 e 18. Perfeito? 1852. Tá claro isso? 4 vezes 3, 12. Vão 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. Vão 2. 16 e 2, 18. Show. Então, eu vou somar esses dois aqui, ó. 1608 mais quem? 1800. Vamos somar. 10, vão 1. 6, 14, vão 1. 3.460. Só que esse 3.460 vai ser o que aqui? Negativo. Por que negativo? Porque aqui as ligações são o quê? Realizadas. Fechado? Agora, olha para os valores. Então, eu vou ter do lado dos meus reagentes. Então, a gente não pode. E aqui, ó, Ana Flávia, os alunos confundem muito os exercícios que envolvem entalpia de ligação com entalpia de formação. Não é produto menos reagente. Olha para os valores. Eu tenho mais 2.640 e tenho menos 3.460. Então, quer dizer que a variação de entalpia aqui vai ser o quê? Negativa. Show? Show? Porque o valor negativo é maior do que o valor positivo. Aí agora, o que eu vou fazer? 3.460, 2.600. Ó, vou subtrair. Então, considera o número em módulo. Ó, módulo. Pega o maior em módulo e subtrai do menor. Para não errar. Gente, erram muito mais a matemática desse exercício do que a própria matéria. Ó, 0. Ó, 2. Não dá. 14 menos 6, 8. 2 menos 2, 0. Quanto que dá? 820. Quem é o maior número em módulo? 3.460. Então, a variação de entalpia dessa reação vale quanto? Menos 820 quilojoules. Fala para mim aí se vocês conseguiram entender o que eu fiz. Quero ouvi-los. Oi? Ana Flávia, Bárbara. Eu estou com o chat aberto aqui para saber se vocês realmente... Vai. E aí, eu quero ouvi-los. Eu entendi, professor. Perfeito, então.
Gente, eu vou, sem sacanagem, tá? Deixa eu ver que horas são agora aqui. 37. Eu vou esperar vocês vão colocar lá no chat para mim, reservadamente, o valor. Eu estou aguardando. 3 minutinhos para fazer. Lá no chat, eu vou esperar. Eu estou aqui esperando. Rapidinho. Coloca a resposta lá no chat, reservado para mim. Tá? Sabe sim. Sabe sim, sabe sim. Sabe sim. Vocês já fizeram isso? Já fizeram? Estou aguardando. Já tem gente olhando a resposta para mim, tá? Estou aguardando, hein? Eu quero todo mundo reservado aqui, ó. Opa, tá chegando a resposta, hein? Vamos lá. Professor, Fala, Murilão. eu lembrei aqui agora que eu esqueci de perguntar. A oxidação de metais, ela Uhum. normalmente, ela é o quê? Ela é endotérmica ou exotérmica? O processo de oxidação, É, então, se todo processo espontâneo tende a ser exotérmico. exotérmico. Eu não, é porque eu ficava em dúvida, porque ele enferruja em todo que é lugar, então só teria como ser exotérmico, mas eu queria garantir se essa era a verdade. Que eu só Tá? pensei que era. Entendeu? O que a gente tem que entender, Murilo, que os processos que ocorrem na natureza, em sua maioria, são exotérmicos. Nós temos poucos processos endotérmicos. Na natureza, tudo tende a liberar energia para aumentar a entropia do universo, entendeu? Sim, sim. Professor, Oi, não, deixa quieto, deixa quieto. pode falar, pô. Não, eu ia fugir muito da aula agora. Não, pode perguntar enquanto a galera está fazendo aí. Estou esperando a galera. Só 5 pessoas não deram resposta para mim até agora. Não, eu ia perguntar se você conhece a teoria do passar por tempo devido à entropia. Não entendi. De novo. Não, é que eu vi uma teoria que falava o Uhum. seguinte, que o tempo, Uhum. ele é uma dimensão, é considerado uma dimensão, e Sim, ele pode ir para frente ou, entre aspas, ir para trás. sim, pela teoria Depende da do relatividade, sim. da entropia. Enquanto a Espaço-tempo. entropia cresce, seria o que a gente estaria vivendo aqui agora. Tudo está Uhum. ficando desorganizado.
Aham. E segundo essa teoria, quando chegar na entropia máxima, depois de um tempo que fica nessa entropia máxima, ninguém sabe. A teoria não tem como dizer. Sim. Começaria a trocar. Em vez de, já que não tem como desorganizar mais do que já está, começaria a se organizar os átomos. Até voltar organizadinho e desorganizar de novo. Ficaria nesse ciclo. Entendi. Eu não lembro onde que eu vi isso. Cara, são teorias, né? São teorias. É que a gente entende que a espontaneidade tem uma equação de Gibbs, nessa mesma matéria de termoquímica, é uma equação de Gibbs que a gente calcula qual que é a tendência daquele processo acontecer, se ele é espontâneo ou não. E, como disse para você no geral, né? Eu não estou falando para você que toda oxidação de metal é um processo exotérmico. Estou falando para vocês que a maioria dos processos são exotérmicos. Existe oxidação endotérmica? Sim. A tendência é que todo processo espontâneo libere quantidade de energia, seja processos exotérmicos. Tá? É a mesma coisa. Então, na natureza, para eu saber se um processo é espontâneo ou não, ele não tem que ter só, aumento de entropia. Tem que ser um balanço entre, é chamado de uma equação de Gibbs, que ele envolve tanto temperatura, envolve variação de entalpia e envolve entropia. Então, a teoria provavelmente deve perpassar, não li essa teoria, ela deve perpassar por esses fatores. Então, chega um determinado tempo que a entropia está tão alta que talvez pela temperatura do universo vai se encontrar nesse momento. E pela entalpia do processo, esse processo que não era espontâneo passa a ser agora um processo espontâneo. Então, quer dizer que esse processo pode refazer, ou seja, seguir o sentido inverso. Então, não é só o conjunto de entropia. Eu vou ter que ter um conjunto de entropia, de entalpia e de temperatura. Então, é uma discussão muito mais complexa do que só falar de entropia. Provavelmente tem outros fatores aí. Então, para eu falar se um processo é espontâneo ou não, quando você fala assim, Jonaci, a formação de tal substância não é um processo espontâneo. Tá, mas não é espontâneo porque a entropia dele é negativa. Não, não é por isso. É um saldo entre entropia e entalpia. Tá? Nós temos uma equação livre de Gibbs, não sei se vocês estudaram. Já viram essa constante aqui? Já viram essa constante aqui? Delta G? Já viram isso em algum lugar na vida de vocês? Ou não? Já ouviram isso ou não? Já. Já, né? Então, é através disso aqui que eu sei se o processo é espontâneo ou não. Não só olhando para a entropia, não só olhando para a entalpia. Então, provavelmente, Murilo, quando chegar nesse estado, as pessoas estão considerando que a entalpia do processo e a entropia e a temperatura que vai se encontrar nesse universo pode que esse processo aconteça ao inverso, ao contrário. Perfeito? Mas vamos fazer isso aqui. Fizeram isso. Gente, o caminho é esse. O caminho é esse. Vai levar tempo? Vai. Mas o caminho é esse. Todas as ligações que são quebradas são processos endotérmicos. Guardei o processo. Separo, vou fazer lá para o lado dos meus produtos. Todas as ligações que são realizadas são processos o quê? Exotérmicos. Fiz. Guardo o valor. E agora eu vou fazer a operação matemática simples. Maior em módulo menos o menor em módulo. Então, 862 menos 278. Ou 678. Está aqui. Vocês estão vendo, pelo amor de Deus, estou terminando minha aula agora, eu não estou fazendo produto menos reagente, não. Produto menos reagente, aonde que é? Entalpia de formação. Pelo amor de Deus, não saiam dessa aula achando que eu estou pegando produto menos reagente. Claro? Fala para mim se vocês conseguirem entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Eu não peguei produto menos reagente. Eu estou fazendo o meu saldo, estou fazendo um balanceado. Eu peguei aqui, fiz uma operação matemática.
Galera, por hoje é só. Um forte abraço e até a semana que vem. Espero que a semana que vem nós tenhamos 3 aulas de química. A gente precisa mais de... Gente, juro para vocês. Juro agora. Juro. Eu não sei se é porque vocês são mais interessados em química do que em física, mas eu vejo que vocês têm mais dificuldade em química do que em física. Talvez a dificuldade é porque querem fazer o exercício de química, que alguns de vocês querem medicina, e o de física vocês dão foda-se, não querem fazer, então vocês não acham que não tem dificuldade, que não querem fazer mesmo. Pode ser assim também, tá? Pode ser isso também. E eu percebo que vocês têm mais interesse. Quando eu comecei a dar aula de química presencial, eu percebi que a maioria dos alunos tem mais interesse em química do que em física. Só que a dificuldade em química está sendo maior. Aí eu não sei se isso é uma verdade, porque vocês têm mais dificuldade em química do que em física, ou se vocês estão mais interessados e automaticamente faz mais exercícios de química e, consequentemente, quanto mais exercício se faz, mais dúvidas se tem. Na verdade, eu acho que é porque, tipo, a gente teve uma base muito melhor de física. A gente estudou muito física no nono, primeiro e segundo ano. E, tipo, parece que a gente estudou bem mesmo física. E química, parece que a gente tá vendo, eu tô vendo só no terceiro ano. Entendi, Ana Flávia, entendi. Então, olha, a semana que vem, a gente vai fazer só química. As 3 aulas que eu tenho com vocês semanais são só de química. Eu vou ficar nessa matéria. Então, agora, o próximo passo é o quê? Lei de Hess. Depois, então, eu faço lei de Hess numa aula. Na outra aula, eu vou começar a fazer exercício com vocês da apostila de vocês. E alguns do Enem. Na apostila de vocês já tem questões do Enem. Então, eu vou focar, faço uma semelhante, Enem. Uma semelhante, Enem. Uma semelhante, Enem. As 3 aulas são só de termoquímica. E olha que a gente nem entrou em equilíbrio químico, tá? pH, pOH, cálculo disso, solução tampão. A gente nem entrou nisso ainda. Eu quero ver quando a gente entrar em eletroquímica. Mas nós vamos estar aqui. A gente é 2 passos para trás. É o que eu estou fazendo agora. 2 passos para trás, aguardo, depois a gente dá uns passos à frente. Não tem problema. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. É sempre um prazer estar com vocês. E o William tem mais facilidade. O William falou que tem mais facilidade em química do que em física. O André também. Beleza, André, sem problema. Mas eu percebo no geralzão, entendeu? No geralzão. Tá? Aí a gente faz assim, semana que vem a gente fica todo em química para eu matar essa matéria, que essa matéria é importante. E depois a gente volta para física normalmente, tá bom? Nós tivemos mais aulas de física nesse processo de aulas online do que de química, tá? Comigo. Galera, um forte abraço. Tamo junto. Tchau.